Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto do CT do Parque Gigante, onde o Inter fez mais um trabalho de pré-temporada visando a estreia do Campeonato Gaúcho no próximo dia 21 contra o Juventude no estádio Beira-Rio. Gabriel Mercado é baixa por conta de uma lesão na panturrilha e abre espaço para uma disputa no setor defensivo. O Inter trabalha forte para tentar reforços antes da estreia do estadual. E algumas saídas que eram ventiladas podem ser que não aconteçam tão breve assim. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal o Colorado trabalhou aqui no CT do Parque Gigante, pude acompanhar a atividade, que até demorou para ser um pouco liberada para a imprensa, né, acompanhar a atividade, porque os jogadores fizeram um trabalho na academia. Foi um trabalho regenerativo, né, por conta do jogo treino que aconteceu no sábado aqui no CT, né, o empate em 0-0 com o Barra de Balneário Camboriú, e o Inter também já planeja outro jogo treino. No próximo sábado teremos Inter e São José aqui no Beira-Rio, e aí sim, uma amostragem muito mais perto do que o Mano pensa como ideal para a estreia do Campeonato Gaúcho. A tendência é que este jogo treino de sábado tenha acesso da imprensa para que a gente possa acompanhar um pouco do que foi o trabalho aí no CT. O que a gente pode dar como certo é que o Inter já tem uma ausência confirmada para esse jogo treino e, por consequência, para a estreia do Campeonato Gaúcho. Eu estou falando de Gabriel Mercado, zagueiro argentino, que teve diagnosticado uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Ele não fica à disposição, né, pelo menos nas próximas 2 semanas. Eu diria que ele está fora de 2 jogos, tá? Contra o Juventude e posteriormente contra o Avenida, que é o primeiro jogo do Inter fora de casa no Campeonato Gaúcho no dia 25, lá em Santa Cruz do Sul. Então o Mercado não deve jogar e com isso abre espaço para a gente projetar algumas mudanças no time. Pô, Colar, mudanças, né? O ano vai começar agora, é que a base do time foi mantida. Então a gente projeta esse time do Internacional muito a partir daquilo que encerrou em 2022, naquela sequência de 3 vitórias seguidas, por exemplo, contra Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras. Eu diria que o Moledo é o mais cotado para assumir essa vaga do Gabriel Mercado, mas não dá para tirar o Igor Gomes e o Mário Fernandes da disputa. Aliás, eu diria que o Mário Fernandes corre muito por fora, tá? Porque no jogo treino contra o Barra foi utilizado como lateral direito. E essa é a ideia inicial para ele aqui no Inter, ser um reserva do Bustos ou brigar por posição com este jogador. E na zaga, né, muitos nomes que o Inter já tem. Igor Gomes, Moledo, o próprio Mercado e o Felipe, né, zagueiro que foi promovido aí recentemente das categorias de base. Então, esta é uma novidade. Fora isso, o Inter tem todos à disposição, né? Inclusive, não conta com o Gabriel ainda, né? Que não vem fazendo atividades no gramado do CT, tem ficado muito mais na academia, fazendo trabalhos de fisioterapia. Ele que teve uma lesão grave no joelho e é esperado aí para metade do ano para retornar às atividades com bola. Né? Então a gente torce para que o Gabriel se recupere o quanto antes. Sobre saídas, né, a gente falou bastante aí, inclusive no vídeo de ontem, sobre a possibilidade do Daniel deixar o Inter para a Major League Soccer, o David, né, com o São Paulo e o Mikael. Só que assim, são situações que não estão tão encaminhadas assim, né? Pelo menos foi o que eu ouvi hoje aqui no CT do Parque Gigante, que não tem nada muito próximo de ser concretizado e que o grupo que está aqui não deve sofrer mais tantas baixas assim, pelo menos imediatamente, né? Que as coisas devem andar com o passar dos jogos, né, nos campeonatos estaduais pelo Brasil, onde, por exemplo, vamos pegar um caso, né, do David do Inter com o São Paulo. O Inter entendendo que o David não está recebendo muito espaço aqui, por consequência não está jogando, ele vai querer forçar uma saída para ser titular em outro lugar ou brigar por um espaço maior em outra equipe. E a partir do momento que o São Paulo daqui a pouco inicia o Campeonato Paulista com dificuldades, também vai ser mais cobrado por reforços. Então as coisas devem andar, né, com mais frequência a partir do começo da bola rolando no Brasil. Só que assim, o Daniel nesse momento não tem uma negociação avançada, né, com o futebol norte-americano, por mais que ele saiba, né, e vive esta fase que eu disse para vocês, de ser um cara que já perdeu bastante espaço, de ser um jogador que hoje é o terceiro goleiro do Inter. A gente vê o Emerson Júnior sendo relacionado em algumas partidas e inclusive, né, jogando no jogo treino que teve aqui no sábado. Então é uma questão de tempo, né, a saída do Daniel do Internacional. Já o Mikael, por exemplo, é uma situação que chama atenção.
Afinal, a gente escutou de uma pessoa muito importante hoje por aqui o seguinte: jogador que tem problema físico não deveria estar treinando em separado? Não deveria estar fazendo trabalhos à parte com a preparação física, com a fisiologia, com a academia, enfim, né? E a gente não vê isso. O Mikael, de fato, está integrado ao grupo do Internacional. Ele está treinando normalmente no CT do Parque Gigante com os demais companheiros. O Mikael está à disposição do Mano Menezes, que não utilizou ele no jogo treino contra a equipe do Barra. Então a gente pode pegar de noção daqui a pouco, né, que o Mikael está atrás do Luca, né, centroavante que subiu agora recentemente das categorias de base. Hoje, inclusive, uma cena muito bacana aqui no CT, que foi o alemão e o Luca, né, ficando depois do treino, treinando algumas finalizações a gol. Então, é um garoto que está muito dedicado aqui e tomara que dê certo no time de cima. Mas assim, em resumo, tá? O David e o São Paulo não tem nenhum avanço, o Mikael teria que ter um terceiro interessado e não é tão simples assim, afinal o salário que ele ganha na Salernitana e ganha no Inter é um salário bem alto, então não é todo time que tem condições de pagar isso no momento. E o Daniel, né, pelo visto, é o mais próximo de sair, mas por enquanto nada muito avançado que tire ele essa semana aqui do CT Parque Gigante, pelo visto. Falando em Parque Gigante, falando em jogo, falando em possibilidades, né? Eu quero dizer o seguinte, dia 21 tem jogo, mas tu pode matar a saudade do Beira-Rio mais cedo do que isso, visitando a Inter Store Beira-Rio, que tem produtos licenciados do Inter. E se tu não mora em Porto Alegre ou na região metropolitana e quer saber quais são os produtos que tem na loja oficial do clube, você entra em contato no link que eu estou deixando na descrição do vídeo. Você pode fazer a sua encomenda pelo WhatsApp, personalizar tua camiseta, colocar os patches de jogo, número, nome de jogador, o teu nome tu pode fazer também no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu quero finalizar o vídeo falando sobre a possibilidade de reforços, né? Afinal, muitos nomes foram ventilados e, de fato, todos os nomes que a gente cita aqui, inclusive o próprio Di Maria, que circulou aí, né, como um devaneio coletivo, mais ou menos, mas que o presidente falou que o Inter monitora, o Inter, de fato, tem monitorado todos esses jogadores, tá? Sabe salário, sabe quanto custa, sabe tempo de contrato, sabe quem é o empresário, sabe comissão, sabe tudo, tá? Só que assim, o Inter planeja, né, algumas investidas, como eu disse, com o decorrer do Campeonato Gaúcho. A frase que eu ouvi aqui e que eu considero ela muito relevante para a gente fazer um raciocínio é o seguinte: o Inter valoriza o seu dinheiro. Então, assim, algumas negociações já poderiam ter sido concluídas, vamos dizer assim, e o Inter está barganhando, né, o valor para tentar reduzir ainda mais uma pedida de um jogador, uma pedida de um clube, né, dando uma olhada em outras opções talvez mais baratas, mas o Inter tem encaminhamentos com alguns atletas. Mas fica aquela coisa, ó, é tanto, né, é isso, quer, não quer, quer, paga. Então o Inter está numa fase, né, de selecionar, vamos dizer assim, os jogadores, e a partir, né, do avanço, né, ou com a proximidade do campeonato estadual e até mesmo da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, que vem na sequência dentro do calendário esportivo do Inter, as coisas vão aumentando, né, de pressão, vamos dizer assim, né? Ainda mais se as coisas não correrem bem dentro do campo, mas o Inter vai contratar pelo menos 3 jogadores a nível de titularidade e alguns jogadores de grupo, que devem chegar depois destes, tá? Porque também é trabalhado aqui, eu já trouxe essa informação para vocês, aquele tipo de coisa, né? Pô, prometeram jogadores a nível de titularidade, o primeiro cara que chega é um jogador para grupo. Então isso também é falado aqui no CT e o Inter vai cuidar dessas questões. Beleza? KTO.com te registra lá, né? Quarta-feira tem Inter na Copinha, Inter e Oeste, mas tem muita bola rolando nos campeonatos estaduais aí na sequência, campeonatos pela Europa também. Tu tem que fazer o teu registro usando o cupom COLAR, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, combinado? Então, gostou do vídeo? Deixa o like, te inscreve e compartilha. A gente está muito próximo de chegar nos 100 mil inscritos por aqui e eu conto com vocês. Aquele abraço, tamo junto, tchau, tchau.